Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 27 de janeiro, o terceiro domingo do tempo comum. E assim nós estamos dando prosseguimento a esse tempo comum, é o tempo mais extenso dentro do calendário litúrgico da nossa igreja. E hoje nós estamos diante do Evangelho, muito rico para todos nós, de Lucas 1, 1 a 4 e 4, de 14 a 21. Aquela passagem célebre em que Jesus vai à sinagoga e toma o texto do profeta Isaías 61, 1 a 2 e aplica a si mesmo esse texto, né? Jesus assume a sua vida e também o seu ministério no contexto em que está vivendo. Portanto, ele tem consciência de ter a presença do Espírito Santo, de ser essa sabedoria encarnada do Pai, e também que a sua missão não é levada a termo, a cabo, sem a assistência desse mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito fortalece a missão de Jesus. Esse é um traço muito importante. Quando eu estou crismando nas paróquias e tomo esse texto do capítulo 61 do profeta Isaías, esse mesmo texto que Jesus toma na sinagoga, eu recordo exatamente aos crismandos a consciência que eles têm que ter da recepção do dom do Espírito Santo. Ou seja, eles não podem receber o Espírito Santo em vão, mas eles são, portanto, enviados em missão a partir da recepção do dom do Espírito Santo. Então, nesse sentido também, o evangelista Lucas, ele escreve para os cristãos de algumas comunidades fundadas por ele e pelo próprio apóstolo Paulo, para exatamente se servir dessa mensagem e estimular os fiéis na propagação desse mesmo evangelho. Nós somos templos onde habita Deus, desde o dia do nosso batismo. Então temos que viver com dignidade e consciência a nossa missão cristã. Então lembremos, portanto, que São Lucas também mostra que Jesus ele voltou para a Galileia com esta mesma força do Espírito Santo, a comunhão perfeita, Jesus sendo enviado do Pai, o Verbo do Pai encarnado, e ao mesmo tempo, ele, nessa missão, ele não se sente nem abandonado pelo Pai e nem desassistido pelo Espírito Santo. Pelo contrário, né? Então, depois do batismo no Jordão, que ele recebe, e de vencer também as próprias tentações no deserto, né? Que é um lugar muito próprio de nós experimentarmos Deus e nos fortalecermos, Jesus inicia aí também o seu ministério e inaugura esse ano jubilar pela força do Espírito Santo. O ministério de Jesus, portanto, é, assim por dizer, a oferta de se viver a própria paternidade de Deus na fraternidade entre nós. Agora há pouco nós terminamos o tempo do Natal, em que, na verdade, celebramos o mistério de Deus entre nós, o Deus conosco, o Verbo encarnado, que nos assiste. Então Jesus, portanto, cresce, assume essa maioridade, e com essa maioridade também, logo depois do batismo, ele inicia, portanto, a sua missão. Portanto, Jesus apresenta-se como o cumprimento da palavra de graça, essa mesma palavra que traz a própria bênção de Deus, e não somente Jesus é o sinal da bênção de Deus para o seu povo, como também ele é a própria realização das promessas de Deus, né? Jesus, portanto, na sinagoga, ele oferece esse mesmo texto do capítulo 61 de Isaías. Então ele escolhe uma palavra muito certa, do jeito certo também, e para o momento certo. Ele vai à sinagoga, onde todos estão com o olhar fixo nele, como é próprio quando um ministro da palavra, um sacerdote proclama a palavra, um diácono, todos fitam o olhar naquele que proclama a palavra. Assim, todos na sinagoga vão fitar o olhar em Cristo Jesus, esperando que serem alimentados desta mesma palavra. E nesse contexto, então, Jesus vai sublinhar os pontos fundamentais do seu projeto. Ele é o projeto do Pai em trazer o reino de Deus. Em trazer o reino de Deus. Portanto, o Espírito Santo está sobre Jesus com qual finalidade? Aí Jesus mesmo vai dizer para anunciar a boa nova aos pobres, né? Então começa exatamente assim, que é um enfoque próprio do evangelista Lucas, mostrar que os destinatários prioritários, não de maneira excludente, mas prioritários dessa mensagem do reino que Jesus veio trazer, assistido pelo Espírito Santo, são os pobres.
Então, como nós sabemos, os pobres são um tema predileto do evangelista Lucas, né? Eles são os preferidos de Deus e é a eles exatamente que a boa notícia da parte de Deus será anunciada, como será também para eles a própria primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança que Jesus proclama é também voltada para esses mais necessitados. Depois, seguindo a mesma linha de Isaías, ele também enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e oprimidos, né? Jesus é, nesse sentido, também o libertador, né, de todas as formas de pecado, de opressão, não só no sentido político, mas no sentido religioso, no sentido moral, né, no sentido pleno. Então, como lembra o próprio apóstolo São Paulo, né, na carta aos Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo, portanto, nos libertou. Então ele veio trazer essa libertação aos cativos. Pois o outro sinal também é os cegos, a recuperação da vista aos cegos, né? Recuperar é fazer, portanto, ver de novo. Alguém que enxergou, perdeu a visão, mas agora recupera essa visão. Sejam cegos no sentido físico, que Jesus veio de fato curar, mas também existe uma cegueira que eu gosto de chamar de cegueira espiritual, né? Que são aquelas pessoas que não conseguem enxergar com uma visão mais ampla, né? Uma visão periférica. E, ao mesmo tempo, proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o sentido mesmo de um jubileu. O ano da graça é um jubileu. Jubileu significa que nós nos alegramos com a presença de Cristo entre nós, porque ele veio, portanto, nos trazer o perdão e veio, portanto, nos doar aquela graça que nós tínhamos perdido. Então é um ano de graça do Senhor, esperado não somente pelo povo de Israel, mas por todos os homens e anunciado, portanto, pelo próprio Cristo Jesus. E por fim, muito interessante que Jesus, sendo o verbo do Pai, a palavra encarnada, ele conclui dizendo que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir, né? Todo o povo que esperava o Messias agora vai poder visibilizar este mesmo Messias na pessoa de Cristo que vai à sinagoga. Então, ir à sinagoga significa se reunir com a sua comunidade, se nutrir da palavra de Deus, né? E fazer essa experiência de Deus mesmo. Quando nós nos afastamos, né, da nossa nova sinagoga, que é a comunidade cristã, nós vivemos uma experiência que não é a do Cristo. Porque Jesus ia muitas vezes a Jerusalém, sobretudo na festa da Páscoa, ao templo, mas também ele vai à sinagoga de Nazaré, o lugar, portanto, onde ele cresceu, onde ele vivia, né, com os seus. Então é muito importante, Jesus valoriza esse gesto de nós irmos ao local para fazermos uma experiência de Deus e para também ouvirmos e seguirmos a sua palavra. Por isso, esse hoje de Jesus, se cumpriu a palavra, é o que nós chamamos propriamente o Kairos, né? O tempo da graça de Deus chegou para nós. Aliás, o tempo da graça de Deus chegou para vós, é isso que Jesus quer dizer, né? Para nós chegou esse tempo da graça, que é o tempo messiânico, que o povo aguardava tanto. Então, Lucas vê esse hoje no próprio nascimento de Jesus. Como eu falei, nós acabamos de celebrar o Santo Natal, e ele vê também esse hoje no próprio batismo de Jesus. E também no anúncio do projeto de Jesus, instauração desse reino, né? Os primeiros milagres de Jesus, a salvação que entra, portanto, na casa de Zaqueu, o perdão ao pecador arrependido. Então, esse hoje de Jesus vai se estender no seu próprio ministério público, quando vai chamar, portanto, muitos homens e mulheres, né, numa vida de pecado, a uma vida da graça. Então, temos que experimentar ao máximo essa graça de Deus também em nossas vidas. Então, o ministério de Jesus nos ajuda também a refletir qual é a nossa situação, como nós estamos vivendo, estamos indo à nossa nova sinagoga, estamos nos encontrando com a nossa comunidade, estamos mergulhados no meio do povo para anunciarmos a boa nova da salvação. Então, que possamos, a partir dessa experiência de Jesus, né, ter a consciência de que o Espírito Santo está em nós e é ele, na verdade, o verdadeiro protagonista da missão. O protagonista da missão que nós realizamos como discípulos e missionários de Cristo é o Espírito Santo. Então nós temos que nos abrir a esse Espírito Santo e permitir ser instrumentos dele. Então que o bom Jesus, a partir desse santo evangelho de hoje, possa nos ajudar nesse bom propósito, no curso de todo esse ano e, sobretudo, meditando a riqueza desse tempo comum e que possamos, então, anunciar essa palavra a todos os homens, sem exceção, de modo especial para aqueles mais necessitados e que se encontram em nossas periferias, não somente geográficas, mas também existenciais.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.